Você sabia que uma formiga pode carregar 50 vezes o próprio peso? Mas isso não é nem de longe o mais impressionante sobre elas. O que realmente vai te surpreender é como elas desenvolveram estratégias de liderança e trabalho em equipe que podem transformar completamente sua carreira e sua vida. Hoje vou compartilhar com você a história de Marina, uma executiva que descobriu no próprio quintal os segredos mais poderosos de produtividade, liderança e sucesso que já existiram. Uma descoberta que mudou não apenas sua carreira, mas transformou toda uma empresa. Antes de começarmos essa jornada transformadora, me conta aqui nos comentários: de que cidade você está assistindo? E se ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma estratégia que pode revolucionar seus resultados. Marina sempre observou as formigas que transitavam pelo jardim de sua casa com uma curiosidade infantil que nunca havia perdido, mesmo aos 32 anos. Naquela manhã de terça-feira, enquanto tomava seu café matinal na varanda, algo diferente chamou sua atenção. Uma longa fila de formigas carregava pedaços de folhas que pareciam enormes em comparação com seus corpos diminutos, movimentando-se com uma determinação que a fez parar e refletir sobre sua própria vida. Nos últimos meses, Marina havia se sentido perdida em sua carreira como gerente de projetos em uma grande empresa de tecnologia. Os desafios pareciam maiores do que suas forças, os prazos impossíveis de cumprir, e a sensação de estar nadando contra a corrente a consumia diariamente. Observando aquelas pequenas criaturas, começou a questionar se não estava perdendo algo fundamental sobre como enfrentar os obstáculos da vida. Uma formiga em particular chamou sua atenção. Era visivelmente menor que as outras, mas carregava um pedaço de folha proporcionalmente maior. Quando encontrou uma pequena pedra em seu caminho, em vez de desistir ou procurar ajuda imediatamente, ela tentou diferentes abordagens. Primeiro, tentou empurrar a pedra. Depois, tentou contorná-la. Quando nada funcionou, ela depositou cuidadosamente sua carga, correu até outras formigas próximas e em poucos segundos retornou com reforços. Marina ficou fascinada com a simplicidade e eficiência da estratégia. Não houve drama, não houve desespero, não houve desistência. Apenas uma avaliação clara da situação, múltiplas tentativas de solução individual e, quando necessário, busca por colaboração. Em menos de 2 minutos, a pedra estava removida, a formiga havia recuperado sua carga e a fila continuava seu movimento organizado em direção ao formigueiro. Naquele momento, uma percepção profunda atingiu Marina como um raio de luz em meio à névoa de suas preocupações profissionais. Ela havia estado enfrentando seus desafios de forma completamente diferente. Quando encontrava obstáculos, sua primeira reação era de frustração e autossabotagem. Questionava suas capacidades, comparava-se com colegas mais experientes e muitas vezes procrastinava por medo de falhar. A formiga pequena havia demonstrado algo que ela havia esquecido: a persistência inteligente. Não se tratava apenas de insistir cegamente, mas de adaptar estratégias, manter o foco no objetivo e buscar ajuda quando necessário, sem que isso representasse uma fraqueza ou incompetência. Era uma lição de humildade e eficiência que a natureza estava oferecendo gratuitamente em seu jardim. Terminando seu café, Marina pegou um caderno e começou a anotar suas observações. Decidiu que passaria a estudar mais profundamente o comportamento daquelas formigas, pressentindo que havia muito mais a aprender sobre estratégia, persistência e trabalho em equipe. Algo lhe dizia que aquela pequena criatura havia acabado de se tornar sua mentora mais improvável, mas talvez a mais sábia que já encontrara. Nos dias seguintes, Marina desenvolveu uma rotina matinal de observação que se tornou quase ritualística. Acordava 15 minutos mais cedo, preparava seu café e se dirigia ao jardim com seu caderno de anotações, determinada a decifrar os segredos por trás da eficiência impressionante daquela sociedade em miniatura que funcionava perfeitamente a poucos metros de sua casa. O que descobriu a surpreendeu profundamente. As formigas não apenas trabalhavam de forma organizada, mas seguiam um sistema complexo de comunicação e divisão de tarefas que faria inveja a qualquer empresa moderna. Havia as exploradoras, que saíam em busca de novos recursos e marcavam os caminhos com rastros químicos. Havia as operárias especializadas em diferentes tipos de carga. Havia até mesmo as que funcionavam como gerentes de tráfego,
organizando o fluxo nas rotas mais movimentadas. Marina observou que quando uma exploradora encontrava uma nova fonte de alimento, ela não simplesmente corria de volta para avisar as outras. Em vez disso, marcava cuidadosamente o caminho de volta, deixando um rastro químico que se tornava mais forte conforme outras formigas confirmavam a qualidade da descoberta. Era um sistema de feedback natural que garantia que os recursos mais valiosos recebessem maior atenção, enquanto oportunidades menores não desperdiçavam energia desnecessária da colônia. Elas fazem priorização melhor do que minha equipe no trabalho, murmurou Marina para si mesma, anotando essa percepção. Em sua empresa, frequentemente todos os projetos eram tratados como prioridade máxima, resultando em dispersão de energia e diminuição da qualidade geral dos resultados. As formigas haviam resolvido esse problema através de um sistema natural de sinalização que direcionava os recursos para onde eram mais necessários. Mas o que mais impressionou Marina foi a ausência completa de microgerenciamento. Não havia uma formiga-chefe ditando cada movimento individual. Em vez disso, cada formiga seguia princípios simples que, quando aplicados coletivamente, resultavam em comportamentos complexos e altamente eficientes. Era como se cada uma tivesse internalizado a missão da colônia e tomasse decisões autônomas baseadas no bem comum. Durante sua pausa para o almoço naquele dia, Marina decidiu testar uma das lições aprendidas. Em vez de controlar cada detalhe do projeto em que sua equipe estava trabalhando, ela estabeleceu objetivos claros, definiu princípios básicos de tomada de decisão e deu mais autonomia para cada membro da equipe. Para sua surpresa, a produtividade aumentou significativamente e a qualidade do trabalho melhorou. Talvez eu esteja tentando ser uma formiga rainha quando deveria ser uma formiga exploradora, refletiu Marina naquela noite, revisando suas anotações. As formigas haviam lhe mostrado que liderança efetiva não significava controle total, mas sim criar as condições certas para que cada indivíduo contribuísse com seu melhor, seguindo uma visão compartilhada. A semana seguinte trouxe chuvas intensas, e Marina pensou que sua rotina de observação seria interrompida. Para sua surpresa, descobriu que as tempestades ofereciam as lições mais valiosas sobre resiliência e adaptação. Protegida sob um guarda-chuva, ela assistiu fascinada enquanto a comunidade de formigas enfrentava o que, para elas, era o equivalente a um desastre natural de proporções épicas. O que presenciou mudou completamente sua perspectiva sobre como lidar com crises. Quando a primeira chuva forte atingiu o formigueiro, Marina esperava ver pânico e desorganização. Em vez disso, observou uma resposta coordenada que parecia ter sido ensaiada milhares de vezes. As formigas próximas às entradas principais formaram rapidamente cadeias de evacuação, enquanto outras se dirigiram imediatamente para proteger os recursos mais valiosos. Não havia reclamações, não havia culpabilização, não havia tempo perdido em lamentações sobre a situação. Cada formiga simplesmente assumiu sua função na resposta de emergência, trabalhando com uma eficiência que transformou uma potencial catástrofe em um exemplo impressionante de gestão de crise. Marina observou que elas não desperdiçaram energia lutando contra a chuva, mas focaram toda sua atenção em adaptar-se à nova realidade. Quando a tempestade passou, veio a segunda parte da lição. O formigueiro havia sido parcialmente inundado, várias rotas estavam bloqueadas por detritos, e parte da estrutura precisava ser reconstruída. Marina esperava que levasse dias para que a atividade voltasse ao normal. Mais uma vez, subestimou a capacidade de recuperação daquelas pequenas criaturas. Em poucas horas, o trabalho de reconstrução estava em pleno andamento. Não houve reuniões prolongadas para discutir estratégias, não houve comitês para analisar o que deu errado, não houve tempo perdido em autopiedade. As formigas simplesmente avaliaram os danos, identificaram as prioridades e começaram a trabalhar. O mais impressionante era que elas não apenas reconstruíram as estruturas danificadas, mas implementaram melhorias que tornaram o formigueiro mais resistente a futuras tempestades. Marina percebeu que estava presenciando uma masterclass em gestão de mudanças. As formigas não viam a crise como algo a ser evitado ou lamentado, mas como uma oportunidade de fortalecer e melhorar seu sistema. Elas haviam transformado um obstáculo em uma chance de evolução, demonstrando que a verdadeira resiliência não estava em evitar problemas,
mas em desenvolver a capacidade de se adaptar e crescer através deles. Naquela noite, Marina aplicou essa lição a um projeto que sua equipe estava enfrentando dificuldades. Em vez de focar no que havia dado errado ou culpar circunstâncias externas, ela reuniu a equipe para identificar como poderiam usar os obstáculos atuais como oportunidades de desenvolver processos mais robustos e eficientes. A mudança de perspectiva foi transformadora. As formigas não desperdiçam energia lamentando tempestades, escreveu Marina em seu caderno. Elas se concentram em construir um formigueiro melhor. Uma descoberta que particularmente intrigou Marina foi observar como as formigas haviam desenvolvido especializações naturais que maximizavam a eficiência coletiva. Durante suas observações matinais, ela começou a identificar diferentes profissões dentro da colônia, cada uma adaptada perfeitamente às necessidades específicas da comunidade e às habilidades individuais de cada formiga. Havia as arquitetas, formigas menores mas com aparente senso espacial excepcional, que sempre estavam envolvidas na construção e manutenção dos túneis. Elas pareciam ter uma intuição natural para a engenharia, criando estruturas que eram simultaneamente funcionais, duráveis e eficientes em termos de fluxo de tráfego. Marina notou que essas formigas raramente carregavam alimentos, mas sua contribuição era igualmente vital para o sucesso da colônia. As formigas soldado eram facilmente identificáveis por seu tamanho ligeiramente maior e comportamento mais alertas. Elas não participavam diretamente da coleta de recursos, mas patrulhavam constantemente o perímetro, verificavam rotas de evacuação e respondiam imediatamente a qualquer ameaça. Marina percebeu que elas representavam um investimento da colônia em segurança e gestão de riscos, funções que poderiam parecer improdutivas a um observador superficial, mas que eram essenciais para a sustentabilidade a longo prazo. Mas foram as formigas que ela apelidou de inovadoras que mais chamaram sua atenção. Essas eram as exploradoras que constantemente testavam novas rotas, experimentavam diferentes técnicas de transporte e, ocasionalmente, perdiam tempo investigando objetos que outras formigas ignoravam. Marina inicialmente pensou que elas eram menos eficientes, até perceber que eram elas que descobriam as melhores oportunidades e desenvolviam as soluções mais criativas para problemas complexos. A observação dessa especialização natural fez Marina refletir profundamente sobre sua abordagem de liderança. Em sua empresa, ela frequentemente tentava que todos fizessem de tudo, acreditando que isso tornaria a equipe mais flexível. As formigas estavam demonstrando que a verdadeira flexibilidade vinha de ter especialistas que podiam se adaptar dentro de suas áreas de expertise, não generalistas que faziam tudo mediocremente. Marina começou a identificar as especializações naturais em sua própria equipe. Carlos tinha uma mente analítica excepcional para identificar problemas em sistemas complexos. Sara possuía habilidades de comunicação extraordinárias que faziam dela uma ponte natural entre departamentos. Miguel tinha uma criatividade técnica que o tornava o solucionador de problemas mais inovador da equipe. Em vez de tentar que todos desenvolvessem todas as habilidades igualmente, Marina começou a estruturar projetos de forma que cada pessoa pudesse contribuir principalmente através de suas forças naturais, enquanto ainda se desenvolvia em outras áreas. O resultado foi uma melhoria dramática tanto na satisfação individual quanto na performance coletiva da equipe. As formigas não tentam transformar arquitetas em soldados, anotou Marina. Elas reconhecem e valorizam cada especialização como essencial para o sucesso do todo. A comunicação entre as formigas revelou-se um dos aspectos mais sofisticados de sua organização social. Marina descobriu que elas haviam desenvolvido um sistema de comunicação multicamadas que era simultaneamente simples, eficiente e incrivelmente preciso. Não havia reuniões desnecessárias, não havia mal-entendidos prolongados, não havia informações perdidas em tradução entre diferentes níveis hierárquicos. O sistema base funcionava através de rastros químicos que carregavam informações específicas. Marina observou que diferentes tipos de mensagens tinham assinaturas químicas distintas. Um rastro indicando comida de alta qualidade era diferente de um que sinalizava perigo, que por sua vez diferia de um que marcava uma rota de construção. Era como se elas tivessem desenvolvido um protocolo de comunicação natural que eliminava ambiguidades. Mas o que mais impressionou Marina foi a economia de comunicação das formigas.
Elas não desperdiçavam energia transmitindo informações irrelevantes ou redundantes. Cada sinal químico carregava apenas a informação essencial necessária para que outras formigas tomassem decisões informadas. Não havia ruído no sistema, não havia informações que distraíssem do objetivo principal. Marina também notou que a comunicação entre as formigas era fundamentalmente orientada para a ação. Elas não transmitiam informações apenas para manter outras informadas, mas sempre com o propósito específico de facilitar decisões ou coordenar atividades. Era uma forma de comunicação pragmática que mantinha toda a colônia alinhada e movendo-se na mesma direção. Observando mais cuidadosamente, Marina descobriu que as formigas também tinham formas de comunicação direta através de toque e movimentos corporais para situações que requeriam coordenação imediata. Quando duas formigas se encontravam carregando cargas em direções opostas em uma rota estreita, elas rapidamente negociavam quem passaria primeiro através de sinais táteis simples, resolvendo o conflito em segundos sem interromper o fluxo geral do tráfego. Essa eficiência comunicativa contrastava drasticamente com os problemas que Marina enfrentava em sua empresa. Reuniões que poderiam ser e-mails que continham informações irrelevantes, mal-entendidos que levavam dias para serem esclarecidos, e informações importantes que se perdiam em meio ao excesso de comunicação desnecessária. Inspirada pelas formigas, Marina começou a implementar o que chamou de protocolo formiga em sua equipe. Estabeleceu que toda comunicação deveria ter um propósito claro orientado para a ação, que informações irrelevantes deveriam ser eliminadas, e que diferentes tipos de mensagens deveriam seguir formatos padronizados para evitar mal-entendidos. Os resultados foram imediatos. O tempo gasto em esclarecimentos diminuiu dramaticamente, a equipe estava sempre alinhada sobre prioridades e objetivos, e a qualidade das decisões melhorou significativamente porque todos tinham acesso às informações certas no momento certo. As formigas provam que comunicação eficiente não é sobre falar mais, mas sobre transmitir exatamente o que precisa ser transmitido, refletiu Marina. Conforme as semanas passavam, Marina começou a perceber algo profundo sobre a filosofia de crescimento das formigas que desafiava muitas das premissas do mundo corporativo moderno. Diferentemente da mentalidade de crescimento explosivo e consumo de recursos que dominava sua indústria, as formigas operavam segundo princípios de sustentabilidade e crescimento equilibrado que garantiam prosperidade a longo prazo. Marina observou que as formigas nunca esgotavam completamente uma fonte de recursos. Quando encontravam uma área rica em alimentos, elas coletavam de forma sistemática, mas sempre deixavam o suficiente para que a fonte pudesse se regenerar. Era como se elas entendessem intuitivamente que a exploração excessiva no curto prazo levaria à escassez no longo prazo. Essa abordagem se estendia à própria estrutura da colônia. O formigueiro crescia de forma orgânica, expandindo apenas quando havia recursos suficientes para sustentar o crescimento sem comprometer a qualidade de vida das formigas existentes. Não havia pressão para crescer rapidamente a qualquer custo, mas sim um foco em desenvolver uma base sólida e sustentável. Marina ficou particularmente impressionada com como as formigas gerenciavam seus investimentos. Elas consistentemente dedicavam recursos para a manutenção preventiva do formigueiro, exploração de novas oportunidades e desenvolvimento de capacidades futuras, mesmo quando isso significava sacrifícios no presente. Era uma visão de longo prazo que priorizava a sustentabilidade sobre ganhos imediatos. A gestão de recursos também seguia princípios de eficiência circular que minimizavam desperdícios. Marina observou que as formigas reutilizavam materiais sempre que possível, que restos de uma atividade frequentemente se tornavam recursos para outra, em que nada era descartado sem considerar seu potencial valor para a colônia. Essa filosofia contrastava fortemente com a pressão por crescimento exponencial que Marina enfrentava em sua empresa. Frequentemente, ela era pressionada a entregar resultados que comprometiam a qualidade, a sustainability dos processos ou o bem-estar da equipe. As formigas estavam demonstrando que existia uma forma alternativa de pensar sobre sucesso e crescimento. Inspirada por essas observações, Marina começou a propor uma abordagem diferente para os projetos de sua equipe. Em vez de aceitar prazos impossíveis que levavam a burnout e qualidade questionável, ela argumentou por cronogramas que permitissem crescimento sustentável e resultados de alta qualidade.
Em vez de focar apenas em métricas de curto prazo, ela começou a incluir indicadores de sustentabilidade e bem-estar da equipe. Inicialmente, houve resistência da liderança sênior, mas os resultados falaram por si. A equipe de Marina começou a consistentemente entregar projetos de qualidade superior, com menos retrabalho, maior satisfação do cliente e menor rotatividade de funcionários. O crescimento era mais lento, mas mais sólido e sustentável. As formigas entendem que verdadeiro sucesso não é sobre crescer o mais rápido possível, mas sobre construir algo que pode prosperar indefinidamente, escreveu Marina em suas reflexões. A chegada do outono trouxe uma nova dimensão às observações de Marina. Ela presenciou como as formigas se preparavam para as mudanças sazonais, demonstrando uma capacidade de planejamento estratégico e adaptação que rivalizava com as melhores práticas de gestão empresarial. O que mais a impressionou foi como elas equilibravam preparação cuidadosa com flexibilidade para ajustar estratégias conforme necessário. Meses antes do frio chegar efetivamente, Marina observou mudanças sutis no comportamento da colônia. As formigas começaram a priorizar a coleta e armazenamento de recursos que se manteriam bem durante o inverno. Simultaneamente, intensificaram os esforços de manutenção e reforço das estruturas do formigueiro, preparando-se para condições mais adversas. O que fascinou Marina foi que essa preparação não era rígida ou inflexível. Quando um outono particularmente quente estendeu a disponibilidade de recursos além do esperado, as formigas rapidamente ajustaram suas estratégias para aproveitar a oportunidade adicional. Elas demonstraram que planejamento inteligente incluía a capacidade de modificar planos quando as circunstâncias mudavam. Marina também observou como as formigas gerenciavam a transição de papéis conforme a estação mudava. Algumas das exploradoras que passavam o verão procurando novos recursos se tornaram especializadas em manutenção interna durante o outono. Era uma flexibilidade organizacional que permitia que a colônia respondesse eficientemente às demandas sazonais sem desperdiçar talentos ou recursos. A gestão de energia também mudou de forma impressionante. Durante o verão, as formigas operavam em alta intensidade, aproveitando ao máximo os recursos abundantes e as condições favoráveis. Conforme o outono avançava, elas gradualmente ajustaram seu ritmo para um modo mais conservativo, focando em eficiência e preservação de energia para os meses mais difíceis à frente. Essa adaptação sazonal fez Marina refletir sobre os ciclos naturais em sua própria carreira e organização. Ela percebeu que havia estado tentando operar em alta intensidade constantemente, ignorando os ritmos naturais de produtividade e criatividade que todos os sistemas bem-sucedidos respeitam. Marina começou a implementar o conceito de sazonalidade inteligente em sua gestão de projetos. Em vez de manter um ritmo constante e invariável, ela passou a reconhecer que diferentes fases de projetos requeriam diferentes tipos de energia e foco. Períodos intensos de execução eram seguidos por fases de consolidação e planejamento, criando um ritmo mais sustentável e efetivo. Ela também aplicou o princípio de flexibilidade planejada, desenvolvendo estratégias que incluíam pontos de decisão onde planos poderiam ser ajustados baseados em novas informações ou mudanças nas condições. Isso permitiu que sua equipe fosse mais responsiva a oportunidades imprevistas while mantendo uma direção clara e consistente. A abordagem adaptativa das formigas ensinou Marina que verdadeira inteligência estratégica não estava em prever o futuro perfeitamente, mas em desenvolver a capacidade de responder inteligentemente às mudanças while mantendo foco nos objetivos de longo prazo. 6 meses após iniciar suas observações matinais, Marina mal reconhecia a profissional que era antes de descobrir a sabedoria das formigas. A transformação havia sido gradual mas profunda, afetando não apenas sua abordagem ao trabalho, mas sua compreensão fundamental sobre liderança, colaboração e sucesso sustentável. O projeto mais importante de sua carreira estava chegando ao fim, e os resultados superavam todas as expectativas. A equipe havia entregado um sistema inovador dentro do prazo, sob o orçamento, com qualidade excepcional e, mais importante, com uma equipe que estava mais energizada e coesa do que nunca. Colegas de outros departamentos começaram a perguntar sobre os métodos secretos que Marina estava usando. Não havia segredos, apenas a aplicação consistente dos princípios que as formigas haviam ensinado.
A especialização inteligente que permitia que cada membro da equipe contribuísse através de suas forças naturais. A comunicação eficiente que eliminava ruído e mantinha todos alinhados. A persistência adaptável que transformava obstáculos em oportunidades de crescimento. A sustentabilidade havia se tornado o princípio orientador de todas as decisões. Em vez de sacrificar qualidade ou bem-estar por ganhos de curto prazo, Marina havia construído uma equipe e processos que prosperavam a longo prazo. A rotatividade era mínima, a satisfação era alta, e a produtividade continuava crescendo de forma consistente e sustentável. A liderança de Marina também havia se transformado completamente. Em vez de tentar controlar cada detalhe, ela havia aprendido a criar as condições certas para que sua equipe pudesse prosperar autonomamente. Como uma formiga exploradora, ela marcava o caminho e estabelecia a direção, mas confiava em sua equipe para encontrar as melhores formas de chegar aos objetivos. O reconhecimento veio naturalmente. Marina foi promovida a diretora de inovação, uma posição criada especificamente para aproveitar sua nova abordagem de liderança e gestão. Sua primeira iniciativa foi criar um programa de biomimética organizacional, que estudava princípios de eficiência e colaboração encontrados na natureza e os aplicava ao ambiente corporativo. Mas o reconhecimento profissional era apenas uma parte da transformação. Marina havia descoberto uma forma de trabalhar que estava alinhada com princípios naturais de eficiência, sustentabilidade e crescimento. Ela não estava mais lutando contra o sistema, mas trabalhando em harmonia com princípios fundamentais que governam sistemas complexos bem-sucedidos. Naquela manhã de sexta-feira, exatos 6 meses após sua primeira observação sistemática, Marina estava novamente no jardim com seu café e caderno. As formigas continuavam seu trabalho incansável, alheias ao fato de que haviam se tornado as mentoras mais influentes da carreira de uma executiva humana. Observando-as com gratidão e admiração renovadas, Marina escreveu em seu caderno: "As formigas me ensinaram que o sucesso verdadeiro não vem de trabalhar mais duramente, mas de trabalhar de forma mais inteligente, sustentável e alinhada com os princípios naturais de eficiência e colaboração." Elas provaram que pequenas ações consistentes, quando orientadas por propósito claro e executadas com persistência inteligente, podem mover montanhas. A estratégia das formigas havia se tornado a estratégia de Marina, e através dela, estava transformando toda uma organização.